quero hoje pensar com os irmãos lá no Antigo Testamento, e meu objetivo hoje, na mensagem que quero trazer, pela pastoral e pela leitura responsiva, os irmãos já devem ter uma ideia, normalmente elas vão na construção daquilo que será a mensagem, quase sempre. Apenas quando tem outros pregadores, aí eu não tenho como fazê-lo, a não ser que saiba. Mas normalmente ela já é um prelúdio daquilo que vamos expor nas Escrituras Sagradas. E nós vimos na leitura que fizemos, na pastoral, que o tema falava sobre a soberania de Deus, o poder de Deus, a excelência do Senhor em governar e dominar todas as coisas. E por que, meus irmãos, que esse é um tema importante? Sempre foi, mas desses dias é tão importante a igreja conhecer, voltar às Escrituras e entender que, apesar de todas as coisas que vêm acontecendo, ou que possa estar acontecendo na sua vida, Deus está no controle, porque Ele não perde o controle. Então, o objetivo nesta noite, desse livro que foi escrito por Moisés, dos 5 livros, o chamado Pentateuco, não é? A Torá, como é conhecida, não a Taná, mas a Torá. A Taná é todo o Antigo Testamento, crido pelos fariseus. Os saduceus, por exemplo, criam na Torá, os 5 livros de Moisés. Este é o 2º livro. Êxodo começa onde termina Gênesis. José morre, o povo começa a se multiplicar na terra do Egito, levanta-se um novo faraó que não conhecia José, e aí começa a história. O livro de Êxodo é importante, porque a palavra Êxodo significa saída, a saída do povo da terra do Egito. Vai narrar isso, mas o livro de Êxodo vai narrar também a abertura do Mar Vermelho, um feito histórico jamais visto em outro tempo, como Deus abre tremendamente, mas não só, como Deus, com mão poderosa, liberta o seu povo da escravidão e da dura serviço que Faraó impunha ao povo hebreu. E as 10 pragas, que soberanamente Deus vai trabalhando para que o mundo visse o seu poder e a sua glória. Mas não só isso, o livro vai narrar o encontro de Deus com Moisés, lá no Sinai. Como Deus aparece numa sarça, como Deus usa e chama aquele homem. Mas ainda tem. Deus vai nesse livro trazer as regras que você conhece pela lei, para dirigir o seu povo, para que o seu povo não se perdesse na caminhada. E o livro de Êxodo vai narrar então a entrega da lei de Deus ao seu povo. Lei esta que ainda vale nos nossos corações. A lei moral, os valores e princípios não foram abolidos. Então o livro vai falar sobre isso. E o livro, lá para o seu final, termina com Deus instituindo e dizendo detalhadamente e pedindo que o seu povo estabelecesse, através de Moisés, um tabernáculo, que lá no futuro se tornaria o templo. Então esse livro é fundamental, porque ele fala como Deus vai guiar a história, como Deus vai usar as pessoas, como Deus vai mostrar o seu poder, como Deus vai ter controle, mesmo que as pessoas achassem que tudo estava perdido. Na crise, na ameaça, no desespero, o texto sagrado que vamos ler no caos, Deus vai dizer: eu continuo sendo Deus, apesar de tudo isso. Quando o inimigo se levanta para matar o povo de Deus, Deus diz: eu me levanto para dar vida ao povo dele. Quando os homens se levantam e é estabelecido um mandamento para matar todos os meninos no Egito, Deus se levanta e fala: pois eu vou usar o mesmo rio para dizer que haverá vida e eu vou levantar um libertador. Quando o povo achava que não tinha mais solução e o inimigo quer tirar todo o sustento do povo de Israel, Deus fala: pois eu vou dar o sustento através da mão dos inimigos, para que toda a terra veja que eu sou Deus. Pois então, nessa noite, capítulo 2 do livro de Êxodo, eu quero falar com os irmãos sobre a soberania de Deus, como Deus conduz a história
da vida dos homens, como Deus conduz a sua história, apesar de muitas vezes você achar que o fim chegou e que está tudo fora do controle. Capítulo 2 de Êxodo, capítulo 2, pode por aí, já está aqui? Não, agora chegou. Vamos ficar em pé? Só para você esticar a perna um pouquinho, vamos ler. Diz assim, a partir do verso: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, e bonito aqui não é só esteticamente, a gente vai ver isso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. É o rio Nilo aqui. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio. E as moças que tinham vindo com ela passeavam pelas margens. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que as criadas fossem buscá-lo. Abrindo o cesto, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma hebreia para servir de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, embora não soubesse que era a mãe do menino: leve este menino, amamente-o para mim, eu darei um salário a você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, a qual lhe passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés, e disse: porque das águas o tirei. O nome Moisés significa ser tirado das águas. Agora ainda coloca o capítulo 1. O capítulo 1, eu quero ler o verso 15, só para a gente entender a história. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, e disse, verso 16, quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Curve sua cabeça em pé e vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, graças nós te damos por estarmos aqui, pela tua igreja reunida, por aqueles que estão assistindo a transmissão desse culto, pelo dia, a semana que o Senhor nos deixou passada, e por essa semana que se inicia, e pela oportunidade e privilégio de cultuar o teu nome. Nesta noite, estamos indo à tua palavra. Eu lhe peço em nome de Jesus, pela ação do teu Espírito, que se revele como Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Que enchas o coração do teu povo pela história bíblica, pela Sagrada Escritura, de fé, de esperança, que de tal forma caiam as escamas dos olhos do teu povo e os ouvidos sejam abertos para verem a forma com que Deus opera sobre o mundo e vem operando, para saberem, Senhor, nessa noite, que o Senhor é Deus e que nós não estamos largados à sorte nesse mundo, mas que o nosso Deus controla todas as coisas desde a eternidade. Usa a minha vida por sua misericórdia. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar. O menino Moisés nasce num momento terrível da história de Israel. Como falei, José morreu, levanta-se um faraó que não conhecia José, e o povo se multiplica de sobremaneira. Faraó estava assustado e ele interpretava capítulo 1, verso 1, ele vai ficar assustado e ele quer
destruir o povo, e ele pede aos seus comandantes que dobre as cargas para que aquele povo não se multiplique. Acontece que o comando de Faraó não tem efeito, e o povo ainda mais crescia e se multiplicava, a ponto de gerar um desespero dentro do Egito. Esse é o cenário sombrio: fome, perseguição, escravidão, era o que estava acontecendo ali. Faraó, ainda não satisfeito, quando o texto aí que nós lemos, ele diz, e ele dá uma ordem às parteiras, aqui na frente, silêncio, ele dá uma ordem às parteiras e diz: quando vocês foram fazer parto de mulheres hebreias, se for menino, matem todos os meninos. O que ele queria era enfraquecer o povo. E aqui a gente aprende que se não há homem, a força é tirada, porque o homem é aquele que vai trazer a força, que vai impor e proteger a família e o seu povo. Então ele diz: matem os meninos, mas deixem viver as meninas. E o texto sagrado diz que esse plano foi estabelecido e Moisés nasce. E é posto num cesto, a sua mãe tenta o esconder, porque as mulheres temeram a Deus, e nós vamos ver sobre isso. E vai dizer que colocou ele num cesto. A palavra cesto aqui, empregada nesse texto, e no Antigo Testamento só aparece 2 vezes. É a palavra hebraica chamada tavá, com H no final, que é a mesma palavra para a arca de Noé. Então, esse texto tem uma linha direta de ligação com a arca de Noé. Se a arca de Noé salvou o povo daquele tempo da destruição, da inundação, por isso é arca, este cesto, que é arca também, é a mesma palavra, tavá, é a salvação do povo hebreu, da vida de Moisés, do povo hebreu, saindo, apontando para o Mar Vermelho, que é o canal de fuga. Esta é a relação da palavra cesto aqui. Junco, que a gente leu também aqui no texto, era um tipo de planta que nascia à beira à margem dos rios, aquelas plantas que flutuam. A gente vê muito aqui, quando a gente passa aqui no rio Mossoró, né, um tipo de, não sei se esse é junco, acredito que não, mas é mais ou menos aquilo ali, e foi aonde o cestozinho ficou encalhado, e essa planta flutua, e aonde eles viram o menino. Meus irmãos, num cenário tão tenebroso, antes de nascer, marcado para a morte, o povo escravizado, um cenário caótico para dizer assim: vocês serão exterminados, só haverá mulheres para a gente explorar, e onde vocês não têm força, Deus traz grandes lições e livramento. E eu queria ver o primeiro, o nascimento de Moisés, parte da fé no coração dos pais. Veja o verso 2 do capítulo 2. Viu que era formoso e o escondeu por 3 meses. A mãe de Moisés, Joquebede, não apenas viu a beleza física. Aqui o texto fala e a gente pensa que ela viu o propósito e o chamado de Deus na vida daquele menino. O texto destaca a beleza para apontar, no original, a um propósito. E o propósito que aqueles pais e aquela mãe viu imediatamente foi: Deus tem um propósito na vida desta criança. E a Bíblia diz que ela escondeu. Isso nos ensina sobre a fé, sobre os propósitos especiais de Deus, que só uma mãe e um pai têm no coração, apesar de todo o cenário ser contrário. A proteção inicial veio através de um lar piedoso para descrever um lar que tem fé, apesar de tudo que você veja, seja o contrário. A mãe Joquebede não viu morte, não viu destruição, ela disse: Deus tem um propósito na vida desta criança, por isso ele é belo. Um lar piedoso, um lar que tem mãe e pai, que confiam e acreditam no poder transformador de Deus. A piedade é algo que precisa ser presente nos lares cristãos, na vida daqueles que servem a Deus. Ela não se curvou diante
do decreto do rei. Ela não se submeteu a matar ou a entregar o seu filho, porque ela entendia no seu coração, aquela família, Deus, o rei decretou a morte, mas o Deus que eu sirvo vai gerar vida nessa criança. Mais que isso, vai usar essa criança. Perceba, aqueles meninos estavam nascendo para a morte por ordem do rei, mas um lar que ora, um pai e uma mãe que não desiste, que não se submete àquilo que está vendo, que não se submete a decretos de reis, põe os joelhos no chão e age com fé naquele que muda os decretos na história da humanidade. A arca de junco, aonde Moisés foi colocado, se remete à arca de Noé, instrumento para a salvação da providência de Deus. Por isto é um cesto. Por isso a palavra hebraica é arca, para conectar a salvação através da providência de Deus. A lição que nós tiramos e devemos pensar aqui é que quando o mundo decreta, através das suas instituições, a destruição, Deus começa a agir na história de Moisés, na história dos que ele amam, para a redenção, ainda que ele faça em silêncio. Por isso, meu irmão, eu queria que você pensasse em primeiro lugar, que não importa aquilo que esteja acontecendo, se o mundo, o inimigo, se os governos decretam alguma coisa contra o povo de Deus, contra os escolhidos do Senhor, mesmo que em silêncio, Deus está decretando o contrário, dizendo, não será assim, porque é o Senhor quem põe reis e tira reis. Segundo, o milagre do Nilo. A filha do inimigo vira instrumento de Deus. Preste atenção no verso 5 e 6. A filha de Faraó desceu-se para banhar. Acaso? Assim, sentiu, eu vou? Você acha? Viu o menino e teve compaixão dele, o texto sagrado vai dizer. A própria casa do inimigo que decreta a morte dos primogênitos, dos homens, torna-se refúgio para criar o libertador de Israel. Entenda aqui o poder, a soberania, o controle de Deus sobre tudo e todas as coisas. A filha do inimigo é movida para ir se banhar. Por quem? Pelo Espírito. Por quem? Por Deus que conduz tudo. Para que propósito? Para um único propósito. Porque Deus já tinha escrito e preparado tudo. A Bíblia diz, o texto sagrado, que ela teve compaixão do menino, a filha do inimigo, daquele que queria matar os meninos que nascessem das hebreias. A compaixão da filha de Faraó não foi um mero acaso, mas foi um mover da parte de Deus, do Deus invisível, que transforma toda e qualquer história. Provérbios 21, pode pôr aí para a igreja ler. Provérbios 21, verso 1. É Deus quem determina, é Deus quem controla tudo. Como corrente de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, e esse o dirige para onde? Para onde ele quiser. Deus estava usando o Faraó, usando literalmente, para dizer, eu vou mostrar ao mundo e ao meu povo, que você é apenas um rei, que o seu coração está na minha mão, embora você não me tema, porque sou eu quem dirijo todas as coisas, inclusive a sua vontade. A filha olha e se compadece daquela criança. O nome Moisés é tirado da água. O rio que ia matar, agora é o rio que salva. Você tem ideia do que seja isso? De como Deus soberanamente atua na vida? É profético o nome Moisés. Era um nome já estabelecido por Deus para representar aquilo que ele estava fazendo e iria fazer ainda no dilúvio. Aquele que tira Israel da opressão, do pecado. É o que Deus estava fazendo. Deus pode usar
até os recursos dos inimigos para cumprir o seu propósito. Sabia disso, irmãos? Sabia disso, você que anda se queixando, reclamando, que não dá certo, que esse ou aquele, que essa ou aquela tem te atrapalhado, tem sido um instrumento? Pode até ser que sim, mas em quem você confia? A questão aqui não é o inimigo, a questão aqui é o Deus que você serve. Isaías 46, verso 10, pode pôr aí para a igreja ler. Isaías 46, verso 10. Olha para a Bíblia, se volte para a palavra de Deus e veja como Deus, em todo o tempo na história, trabalha. Aí para mim não está aparecendo. Eu não estou conseguindo ver. Está aparecendo aqui para o povo. Como Deus em todo o tempo vai trabalhar, vai planejar para o benefício do teu povo, do seu povo. Deus pode usar até os ímpios e os seus recursos para cumprir o seu propósito que é eterno. É a segunda lição que nós tiramos. Mas ainda, em terceiro lugar, a amamentação da própria mãe. Deus preserva os vínculos da fé. Veja, Faraó queria destruir o menino. Deus não apenas usou Faraó, a filha de Faraó, mas Deus, com tanto poder, Ele ainda usa a própria mãe. Irmãos, a vida estava difícil para o povo hebreu. Comiam mal, quando comiam, trabalhavam de sol a sol. Era complicado. E ainda um decreto para exterminar todos os homens que nascessem. Aí Deus move o coração daquela família, aquela família conectada ao Senhor, entende que Deus tinha um propósito ali, eles têm a parte deles, eles pela fé pegam o cesto, a arca, colocam o menino e confia que aquelas águas levariam aquele menino ao seu destino, guiados por Deus. Aí desce as criadas e a filha do rei, olha o menino, a mulher se compadece, gosta do menino, e a irmã do menino, olha que família de sabedoria, porque isso aqui não é esperteza, isso aqui é sabedoria divina. Vem a ela, era uma das escravas dela, e fala: minha senhora, a senhora quer que eu chame uma hebreia para amamentar seu filho? E ela fala: ótima ideia, chame. E a menina, que era irmã, chama a própria mãe. Oh Deus. E agora a mãe amamenta e ainda recebe salário para fazê-lo. Só Deus faz isso. E Ele não escreveu isso aqui para ficar guardado na história passada. Deus escreveu isso aqui para em todos os tempos a igreja entender que é Ele e somente Ele que dirige todas as coisas. E aquilo que parecia desgraça, ruína, agora a própria mãe amamenta o seu filho e ainda recebe salário para cuidar daquele que o inimigo tinha planejado matar. O texto nos ensina aqui que a irmã de Moisés, Miriam, age com sabedoria. Mais que isso, que ela é instrumento de Deus para uma ação que o Senhor acaba de fazer. A providência de Deus para o sustento daquela casa toda, porque agora ela está sendo remunerada para cuidar do seu próprio filho, mas mais além disso, o vínculo de Moisés agora é da família real dele. Moisés agora está sendo ensinado, recebendo influência do Espírito através do seu pai e da sua mãe, aprendendo de Deus, do Senhor. E a filha de Faraó. E Faraó nem sabiam disso. Veja como Deus trabalha, irmãos. Veja como Deus opera na vida das pessoas que creem, que em meio ao caos, olha para Ele e fala: não importa, Deus pode, e começa a agir com fé. Há um instrumento de sabedoria em ação aqui, de fé em Deus. Por isso essa menina chama. A própria mãe recebe salário para cuidar do seu próprio filho, que deveria estar morto. É pouco para você?
E às vezes nós nos afogamos com algumas coisinhas que nem perto dessa história chega. De achar que é o fim, que tudo acabou, que não vai dar certo. Mas o Deus que servimos, e a Bíblia que lemos, mostra que Deus jamais deixou uma folha cair nessa história da humanidade, sem que Ele diga sim, ou se Ele diz não, não vai cair. Durante essa fase, provavelmente Moisés foi instruído com toda a cultura hebraica, tudo aquilo que os seus pais já tinham recebido dos seus pais, e que Israel, ouviram falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de como Deus operou soberanamente. Moisés, a despeito de que muitos não sabem disso, quando Moisés volta para o palácio, a vida já estava dentro de Moisés. E o texto sagrado vai falar. Lá em 2 Timóteo 1,5, pode pôr aí, 2 Timóteo 1,5, vai falar de como é importante, aí até os laços familiares, lembra da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e também na sua mãe Eunice, os laços. Moisés recebeu isso aí, antes de ir e se tornar um egípcio, em toda a sua formação. Aprendemos aqui, meus irmãos, que nenhuma lágrima ou gesto de fé de uma mãe, de um pai, de um parente crente será em vão. Deus honra a fé e a fidelidade daqueles que olham para Ele, diz, ainda que tudo pareça perdido, Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar. Bendito seja Deus. Salmo 126, verso 5. Salmo 126, verso 5. Veja o que diz. Salmo 126, verso 5. Veja o que o Salmo diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Às vezes é lágrimas que desce, porque o tempo é difícil. Mas Deus recompensa. E aqui nós vemos mais uma vez o agir poderoso de Deus nessa história maravilhosa. Mas ainda em quarto lugar, Moisés cresce no palácio. Aquele que deveria ser morto terá a melhor formação que se podia ter na época. Seria alguém que gostaria que o seu filho estudasse medicina, mas não tem condições nem de colocá-lo em um colégio relativamente bom no ensino médio, para que ele pudesse então passar e ir para uma... Não foi o que aconteceu. Moisés será criado no palácio. Olha o verso 10. Ele foi filho dela, filho da filha de Faraó. Ela o chamou de Moisés. Criou Moisés como um príncipe. Ele recebeu a melhor formação cultural, política e militar que se tinha naquela época. Moisés não era um tonto, Moisés não era um tolo, um indoto. Moisés era alguém especializado em muitas ciências. Moisés era alguém preparado, alguém qualificado, aquele que o rei do Egito disse, vai morrer, agora banca toda a formação do libertador de Israel, que aponta para Jesus, o libertador do povo dele, para dizer, eu vou te mostrar que quem dá as ordens sobre terra e céu sou eu. Você vai sustentar, você vai pagar, ele terá a melhor formação para que eu o use, mas quem vai pagar é você que queria matá-lo. Dá para você? É como Deus age, é como Deus opera, é como Deus agiu nessa história e nessa família, é como Deus continua agindo. Este Deus é o mesmo, irmãos. E esse homem, então, é formado naquilo que havia de mais fantástico na sua época. Não lhe faltou nada, absolutamente nada, para que ele tivesse uma formação completa. Essa preparação foi fundamental para que Moisés fosse um instrumento na mão de Deus. O que nos ensina que se preparar não é errado. O que nos ensina que buscar se qualificar não é errado, desde que tenha sido uma intenção guiada por Deus e para a glória do Senhor. E Deus permite isso
E quem paga todo o estudo de Moisés é aquele que queria tirar a sua vida. Moisés teve dupla identidade. Ele recebeu da sua família original, dos hebreus, mas ele também era um cidadão egípcio. E por isso, Moisés tinha toda a convicção de quem era Deus. Por isso, logo que ele fica grande, ele se intromete naquela briga do egípcio com o hebreu, e ele tira a vida do egípcio, porque ele sabia, ele conhecia a história do seu povo, porque a sua mãe, o seu lar transferiu isso, e isso é maravilhoso. Qual a lição que tiramos aqui nessa quarta parte? Deus usa até mesmo os caminhos do mundo para forjar os instrumentos que Ele precisa em nossas vidas, para a manutenção e o operar da sua obra. Nada se desperdiça, nada é por acaso. Romanos 8, 28, às vezes nós pensamos, aquilo ali não faz sentido, aquilo ali vai dar errado, aquilo ali não era para acontecer, mas Romanos 8, 28 diz aí, sabemos, quem sabe? Aqueles que conhecem Deus, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que conhecem essa história, pode dizer, sabemos que todas as coisas cooperam, todas, mas essa não é boa, pastor, é ruim, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida, eu posso não saber, mas o Deus que te criou, que te formou, que te permitiu vir o mundo, Ele sabe. Por isso, se você conhece Ele, entenda esse verso, todas as coisas, sabemos, quem sabe, os da fé, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aquela mulher e aquele lá falou, esse menino, Deus tem um propósito na vida dele, ele não vai morrer, não sei como vai ser, Deus há de fazer, uma loucura, bota numa arca, joga, Deus vai conduzir. Eles creram e confiaram em Deus, e aqui nós aprendemos que até a formação de Moisés foi guiada pelo Senhor, usando o inimigo para pagar. Escute o que eu vou ler. A salvação e a formação de Moisés não são obras do acaso, mas da providência soberana de Deus. A estrutura literária do texto que nós lemos, mostra cada detalhe de como Deus trabalhou, usou a filha, usou as parteiras, usou a irmã, usou a mãe, usou o palácio, usou o dinheiro do Egito, para que aquele menino que deveria estar morto, fosse forjado, ensinado, para ser o grande libertador de Israel, apontando como Moisés tirou Israel do Egito, Jesus Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, da eternidade no inferno, e nos transportou para a eternidade ao lado dele, amém? Isso é fantástico. Deus dirigiu e governou, e governa reis e decretos para a glória do seu nome. Eu quero terminar tirando aqui 5 lições desse texto junto com os irmãos, para que a gente carregue e leve no coração. A primeira deles é, Deus age mesmo que no silêncio. Se você é uma pessoa de fé, a despeito do que esteja acontecendo na sua vida, acredite, silenciosamente, Deus vai agir para cumprir os seus propósitos. Não ache que Deus está desatento ao que está acontecendo. Deus não faz isso, Deus controla tudo. Quando tudo parece perdido, Ele está operando sua vontade, porque Deus controla a sua vida, porque Deus ama você. Nunca se esqueça disso. Nós aprendemos nesse texto, que mesmo que em silêncio, Deus está agindo, como agiu para salvar Moisés. Segunda, nada foge ao controle de Deus. É a segunda lição que eu quero que você carregue no seu coração. A despeito de qualquer coisa. Aqui se trata do homem mais poderoso da sua época, o rei do Egito. De um coração endurecido que não amava aquele povo, não amava Deus. Ele se achava o próprio Deus. Pois bem, nada foge ao controle de Deus. Deus muda os corações. Deus é tão fantástico e tremendo, para não dizer e usar alguma palavra que não soe bem aos irmãos, aos ouvidos dos irmãos, Deus usa a filha do rei para dizer, será a sua filha que terá esse menino que você quis matar como filho dela. Ou seja, Moisés, Alexandre, com
como que um neto de Faraó. O homem que queria matar ele, agora é o avô de Moisés, por assim dizer. É quem banca tudo. Acredite, saia daqui com fé no seu coração. Nada foge ao controle de Deus. Você acha que perdeu o controle, e talvez tenha perdido. Mas se você usar a sua fé e acreditar na Bíblia, Deus está trabalhando. Ele controla todas as coisas. Amém? Em terceiro lugar, Deus usa até o inimigo para cumprir a sua vontade. E literalmente, isso não é uma frase de efeito, de pregador que fica usando frase de efeito. Não, não é. Isso é a verdade bíblica do texto que foi exposto aqui. Deus usa até o inimigo para cumprir os seus decretos. O inimigo se levanta, o inimigo diz que não há Deus. Eu estava lendo essa semana o último capítulo de Crônicas, e vendo como Deus opera. Estava lendo um capítulo de Isaías, ali quando Senaqueribe manda o seu emissário, o seu comandante, aquele homem arrogantemente se coloca na frente do povo, e começa a falar blasfêmias, e diz: diga ao teu rei, quem é ele? Nós já destruímos todos os reinos, nenhum dos reis, quando clamaram os seus reis, nenhum deles, dos seus deuses, nenhum deles os socorreu. E o povo de Israel, os comandantes do rei diziam: por favor, fale conosco em aramaico, não fale na nossa língua, para que o povo não entenda. Pediam clemência, e ele diz: eu vou falar, eu quero que eles escutem, que vocês vão perecer na mão do meu comandante, de Senaqueribe. Quando o rei de Israel escuta aquilo, busca Isaías, fala: olha, meu coração. Isaías ora a Deus e fala: não se preocupe. Deus ouviu as palavras do rei de Senaqueribe. Ele não sabe com quem está mexendo. Ele acha que está afrontando você. Isaías falou: espere e confie no Senhor. Não houve uma flecha atirada. Não teve um cavalo que se moveu. Uma carruagem, Max, que teve que sair de Judá. Não houve. Porque à noite Deus enviou uma praga. Alguns historiadores acham que foi uma praga de rato, com doenças terríveis. E o acampamento assírio amanheceu devastado. Simplesmente devastado. Aquele arrogante que se levantou e que diz: eu sou, vai acontecer porque vocês vão morrer todos. Acabou o exército dele, eles dormiram e não acordaram, e ele volta fugindo para sua casa, e os seus próprios filhos o matam, o assassinam. Ninguém deveria afrontar o Deus de Israel. Nenhum homem em sã consciência devia levantar e dizer: não há Deus. E o Deus da igreja não é Deus. Porque todos, sem exceção, que se levantarem e falarem uma blasfêmia dessa, conscientemente, e não se arrependerem, se arrepender haverá chance, com certeza cairão, e grande será a tragédia. Nós aprendemos nesse texto que Deus usa até o inimigo para benefício e propósito da sua santa e gloriosa vontade, irmãos. A filha de Faraó, o palácio, a cultura egípcia, tudo isso foi instrumento para que Deus usasse o inimigo para envergonhar e deixar escrito na história, para que você hoje escutasse essa mensagem, para que você soubesse: o Deus que você serve é um Deus que usa até aquele que é o seu inimigo para abençoar e cumprir os seus santos propósitos. Amém? Em quarto lugar, e indo para o fim, os músicos podem vir. A fidelidade de um lar que conhece, confia no poder da piedade, no poder da oração. A mãe desse menino e o lar desse menino fizeram toda a diferença. Ela foi fiel a Deus. O texto vai dizer: e ela viu que o menino era belo. Para dizer: Deus tem um propósito, Deus permitiu que esse menino nascesse. Eu vou confiar, eu não vou obedecer esse rei. Esse menino não será morto, se Deus quiser, não será. E ela faz uma loucura, talvez pudéssemos dizer, mas ela age com fé, o que nos ensina
que um lar que ora e que clama a Deus será ouvido, se ações foram tomadas em fé e não com reclamação, não dizer em silêncio, fala Deus, tu ages, tu mudas tudo. Aprendemos aqui que a fé dos pais de Moisés transformaram a situação dele. A sua sorte espiritual foi mudada. Deus falou, pois esse aqui será o libertador. Um dia ele vai falar com Moisés, com Faraó, face a face, várias vezes, e Faraó não vai mover. Irmãos, leia esse texto. Várias vezes Moisés vai falar com Faraó. O neto, por assim dizer, vai falar com o avô, várias vezes. Embora Faraó, Deus, o texto sempre vai dizer, Deus endurece, e Moisés fala, Deus, ele disse e não cumpriu. Deus falou, não cumpriu porque eu não quis, porque eu endureci mais uma vez seu coração, para que as pragas se manifestassem, para que ficasse registrado, para que eu e você soubesse como Deus age. Faraó nunca levantou a mão contra Moisés. É fantástico quando a gente lê esse texto, fala, meu Deus, Faraó podia, claro que Deus não ia deixar, mas ele não faz. Ele não acata, ele várias vezes dá a palavra e volta atrás, mas ele não ameaça Moisés. E Moisés diz na cara dele, pois vai acontecer isso, 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 isso e isso, se você não deixar o povo ir. Aquele que Faraó queria matar, o decreto que foi ordenado foi desfeito, porque Deus faz assim, porque alguém estava orando e dizendo, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, eu conheço os propósitos de Deus, eu conheço a mão de Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo, e se colocou em oração. Ore, irmãos, não desista, continue orando. E por fim, seu passado não determina seu futuro. Deus faz assim. Moisés nasceu escravo, mas se tornou libertador de uma nação, de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Moisés nasce escravo. História real de Moisés. Fato. Você é um escravo, condenado à morte. Deus disse, você não vai morrer, e você libertará todo esse povo. 1 milhão de pessoas serão salvas por seu intermédio. Aqui ninguém é Moisés. Nós não estamos no Egito, mas servimos ao mesmo Deus. Glória ao Senhor. Ninguém aqui é Moisés. Ninguém mora no Egito. Faraó não está aqui. Mas há pequenos faraós espalhados pela terra, que se levantam na vida da gente. Mas não importa. O Deus de Moisés continua presente aqui. O Deus de Moisés é o seu Deus. O Deus que operou, continua operando. E Ele pode usar até o inimigo, porque Ele é soberano e cumpre os seus propósitos, para a glória do seu santo nome. Que Deus aplique essa palavra no coração da igreja.